Bem-vindos ao Girassol Jornal, que começa hoje na zona da Caope, em Viana, aqui em Luanda, onde continuam as mortes que estão a ser causadas por uma doença ainda não identificada. Da doença consta como sintomas fortes dores de barriga. Hoje, uma delegação do Ministério da Saúde trabalhou em Viana. Em pouco menos de uma semana desde a nossa reportagem na última quarta-feira, no bairro da Funda, na Caopiá, em Viana, mais 4 famílias ficaram enlutadas pelas mesmas causas, vômitos e inchaço abdominal. Sem saber o que fazer, as famílias clamam por ajuda de quem de direito para inverter o atual quadro. As pessoas estão a consumir água imprópria. As pessoas estão a morrer por falta de alimentação também, malnutrição, está na base dessas mortes. Nós fizemos nas análises. Pegaram o menino, nos passaram a transferência já urgente, deram o primeiro socorro, lhe colocaram no soro, não sei o quê. Pegaram o menino e lhe transferiram para o Capalanca. Lá no Capalanca ficou lá 5 dias. Não estava a recuperar. Daí o menino, o pai quando estava lá, transferiram o menino para o Maria Pia. Numa quinta-feira, ficaram lá quinta, sexta, sábado, no domingo, dia 5, o menino acaba de falecer. Pedimos encarecidamente o nosso governo vê-la nesse problema, principalmente aqui na Caope, município de Viana. Se descer um pouco lá embaixo, vão encontrar óbito fresco, até as pessoas ainda estão lá. Até agora nós não subimos, até os que estão doentes também, vi no tal hospital. Estão a dizer que todos que estão ali estão saindo da Caope. O lixo no bairro é mais um dos problemas que os moradores enfrentam e que pode estar associado aos sintomas de vômitos. Por isso, segundo a Associação de Vigilância Comunitária Local, a Direção Municipal da Saúde de Viana fez deslocar uma equipa de técnicos de saúde para o rastreio à população. Ontem recebemos uma equipa da Delegação de Saúde que fizeram rastreio cá no nosso bairro. E neste momento esperamos a resposta desse mesmo rastreio, porque a situação está nos preocupando, cada dia que passa. Já estamos há 3 semanas ou 4 semanas que esse problema está sempre a afligir o nosso bairro. Entretanto, o diretor municipal da saúde em Viana, Matondo Alexandre, avançou que da triagem feita, os resultados, ainda provisórios, apontam para a malária como a principal causa das mortes. Casos de malária naquela circunscrição, que muitos foram parar ao hospital. Tem um caso que é filho de um dos pastores. Os pais levaram até no Hospital Geral de Viana, Dom Emílio, e que também a partir de lá recebeu-se a notícia que foi a óbito. E esta pessoa também reside na mesma circunscrição. Para além do inquérito feito à população, amostras da água foram recolhidas e encaminhadas para o Instituto Nacional de Investigação em Saúde. Então nós tiramos a amostra da água. Estas amostras foram encaminhadas essa manhã para o INIS para avaliar e vermos se é água ou alguma coisa que está a ocorrer na água. Mas também verificamos a questão da eliminação dos resíduos, né, que a nossa população precisamos intensificar a educação e também a própria população tem que participar mais. Também para apelar à calma, vamos trabalhar também com psicólogos, porque nesta fase é importante que os psicólogos façam um trabalho de tranquilizar a comunidade. Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Outros destaques: emergências médicas. Cacimbo já mexe com o movimento em algumas das principais unidades hospitalares em Luanda, mais a malária continua no top. Criminalidade em Luanda, a polícia apresenta novas detenções. Roubos e violação sexual estão entre o balanço. E ainda em destaque nesta edição, petróleo, acertos importantes que dominaram o dia. Economia na ordem do dia. Conselho Consultivo analisa o futuro da indústria e do comércio no país. E ainda a situação na RDC em destaque, reações em torno do golpe de Estado, tentativa no caso que marcou este domingo. Também a analisar aqui neste jornal, o Presidente da República e o papel de Angola na pacificação do continente estiveram em destaque em sessão extraordinária. E temos ainda outros assuntos que dominam a atualidade internacional, além do desporto que está também em destaque. Bem-vindos ao Melhor da Informação.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Olhamos agora para os resultados do balanço das operações realizadas ao longo do fim de semana em termos de combate à criminalidade. A Polícia Nacional apresentou hoje novos detidos. Destaca para roubos. 24 cidadãos foram detidos e acusados de diversos crimes no âmbito da Operação Búfalo, num período de 10 a 19 do mês corrente. Foram vítimas de assalto pelos mesmos supostos acusados, ora detidos. Eu lhe pergunto, vamos andar com a porta aberta? Ele disse não, vou dar um jeito. Começamos sempre a andar, então logo que chegamos nas imediações da TPA, ele de nada me disse, pá, já não vou mais para onde pode sair do táxi. Então fui reparar na minha pasta e dei logo conta que o telefone já não estava, então me percebi mesmo que foram eles que roubaram o telefone. Acontece que nessa viatura tinha já 4 ocupantes. Os 4 ocupantes são, digo assim, são humilhantes sim, na qual 2 em frente, 2 atrás, e eu tinha que ocupar o último lugar que sobrava atrás. Posto na viatura, em fração de 7 segundos já era suficiente. Era legal dizer que não, a porta não fechava, então tinha que obedecer. Depois um dos elementos tinha que dizer que não, já que não está fechado, então tem que descer. Mal descer, pus as mãos no bolso, já não tinha o telefone. Um dos acusados disse que faz parte de um grupo de 4 elementos. 4. Na via pública, subi no carro, depois tiramos do bolso. Acertei uma moto. O porta-voz da Polícia Nacional, Nestor Goubel, reitera que a Operação Búfalo vai continuar e não darão tréguas aos meliantes. De 24 cidadãos envolvidos em vários crimes, dentre os quais 12 roubos, 11 furtos e uma violação. Também foram apreendidas 15 armas de fogo, sendo 10 AKM, 3 Makarov, uma Sterling e uma pistola artesanal. Bom, essas armas são sempre resultado de um trabalho de sequência investigativa, mas em alguns casos do confronto, do patrulhamento extensivo, que, portanto, os nossos operacionais, quer ao nível do DIP, do SIC, também a ordem pública, tem estado na base da busca de informação, que é feita pelo DINFOP, resultam sempre na recuperação deste material. Foram apreendidas também 3 motorizadas, 2 TVs plasma, um monitor de computador, 6 botijas de galho butano, 2 teclados de computador, um lavatório, 5 cadeiras plásticas, um fogão de 2 bocas, um carro de mão, uma pá, 2 portas de viatura de marca Suzuki de cor branca, uma viatura de marca Suzuki Alto de cor cinzenta. Essa viatura que está aqui à nossa direita, que foi, portanto, apreendida, ela estava a ser usada como, portanto, por indivíduos que faziam-se passar por falsos taxistas. Esses indivíduos tinham como rotas preferenciais a Avenida Pedro Castro Manduno Eloy, a Avenida Vulgo Via Express, mas também a Rotunda do Camama, vinha até a Via Express, a Pedro Castro Manduno Eloy. Ou seja, eles tinham um roteiro peripatético e, digamos, eles faziam um bocadinho vai e vem por Luanda, não é? Nós, da polícia, já fazemos. Ou seja, o Comando Provincial de Luanda reuniu com as associações de táxis, nomeadamente a ATA, a NATA,
no sentido de fazer um diagnóstico e auscultarmos e fazermos chegar algumas preocupações. E aqui, quando digo a ANATA e a ATA, vamos também incluir os aplicativos, né? Porque hoje as empresas de táxi, Yango e Eats, passo aqui a publicidade, elas trabalham na base de um aplicativo, ou seja, são empresas quase que virtuais. E nós temos estado a falar com estes responsáveis no sentido de traçarmos estratégias conjuntas, de formas a invertermos, que passa necessariamente também por um recrutamento seletivo das pessoas que forem trabalhar nestes serviços. Movimento em algumas das principais unidades hospitalares de Luanda. O cacimbo já mexe com os bancos de urgência. Houve casos no fim de semana ligados a doenças respiratórias agudas, mas a malária continua no topo. Todos os anos, o frio bate à nossa porta. Com a mudança climática no país, os casos de doenças respiratórias agudas aumentam nas unidades hospitalares de Luanda. A partir do dia 15, entramos no tempo de frio e já estamos a notar as doenças respiratórias agudas. Durante as 72 horas tivemos 16 casos. 16 casos, gripe comum, tivemos 10 casos. Apesar da época de cacimbo, no Centro Médico do Rangel ainda não se verificam casos da doença. Doenças respiratórias agudas ainda é precoce porque o clima está mudando agora. Talvez daqui mais 2 semanas pode-se aumentar os casos. Tendo em conta a mudança do clima, os especialistas aconselham a população a proteger-se com roupas aconchegantes e prestar maior atenção às crianças e aos idosos. Para as doenças respiratórias também devem se agasalhar, não andar assim à vontade, como tenho visto nos últimos tempos. As pessoas têm que mudar mesmo a forma de se vestir, principalmente crianças e idosos. São as pessoas mais vulneráveis para essas patologias. Numa ronda efetuada em algumas unidades hospitalares, constatamos que a malária continua a ser a principal causa de morte, com mais de 200 casos da doença registradas nas últimas 72 horas no hospital Josina Machel. Como de sempre, a patologia mais relevante é a malária. A malária continua a superar todos. Por exemplo, durante o fim de semana de 13 a 19, que é ontem, tivemos 220 casos de malária positivo. Apesar da malária ser a primeira causa de internamento, na época de cacimbo, é comum e frequente o surgimento de doenças respiratórias agudas como a sinusite, asma, pneumonia, gripe, conjuntivite e bronquite, que afetam principalmente as crianças. E agora falamos de transportes públicos, ainda em meio à alteração recente aos preços da corrida de táxi. Talvez soluções à vista. O Presidente da República autorizou uma nova despesa para a aquisição de 600 autocarros novos. A empreitada deve custar mais de 300 milhões de dólares. 323 milhões e 500 mil euros é o investimento para a aquisição dos 600 autocarros, resultado de um consórcio entre as empresas Opaya Europa e a IDC International Trading. A despesa foi autorizada pelo Presidente da República, João Lourenço, através do despacho número 111/24 de 17 de maio, com vista a reforçar a rede de transportes urbanos de passageiros. Uma medida aplaudida pela sociedade, que entende ser oportuna na facilitação da mobilidade. Entretanto, com algumas observações, tendo em conta a atualização da tarifa nos últimos dias. Terá grande impacto porque vai na disponibilidade, já não vai haver luta de táxi, vai disponibilizar mais transportes públicos para a população angolana. Mas é um pouquinho complicado no preço que está muito elevado. Apesar da nossa população aqui no largo, conforme é muito cheio, vai ajudar bastante. Já não vamos empurrar mais nos autocarros. Acho que é um bom método que o presidente disponibilizou. Para os estudantes, trabalhadores que enfrentam muitas dificuldades no seu meio de transportes, vai ser muito benéfico e vai ser satisfatório. Eu gostaria que eles chegassem numa determinada paragem, por exemplo, eles ficassem, que já não chegam mais só até aqui no Largo das Escolas. Tipo, na estalagem bomba fica um ponto
na Vila de Viana 1 ponto, sucessivamente assim, isso vai ajudar muito. Segundo o despacho presidencial número 111/24 de 17 de maio, o contrato para aquisição dos autocarros obedece às prioridades estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Nacional e no Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviária. A ministra das Finanças está autorizada a iniciar as negociações do empréstimo, bem como assinar todos os documentos e contratos no contexto da garantia de financiamento apresentado e da linha de crédito do Banco Standard Chartered. Economia nacional, indústria e comércio. Desafios em destaque. E sobre os desafios nos setores da indústria e comércio falamos mais à frente. Por enquanto, uma breve conversa com o Dr. Pedro Quassa, economista, presença habitual no Girassol Jornal. Dr. Pedro, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, hoje temos que olhar para esta iniciativa, uma medida que é oportuna, claro, porque acabamos de testemunhar ainda bem recentemente a alteração na tarifa dos preços no que tem a ver com transportes públicos. O Presidente da República autoriza a despesa para a compra de novos autocarros. Qual é a nota que podemos dar a esta iniciativa? Bem, o transporte público é um elemento fundamental em qualquer sociedade que se quer moderna. Quaisquer países que o prescindir terão certos problemas no que toca à mobilidade urbana. Angola, assim como grande parte dos países da África a sul do Saara, ainda enfrenta diversos desafios no que toca à mobilidade urbana versus transportes públicos. Portanto, a aquisição destes meios virá, portanto, melhorar a mobilidade urbana no país, em que pese não ser suficiente para poder, portanto, colmatar os problemas que o país enfrenta neste domínio. Alguns desafios impõem-se daqui para frente. O primeiro deles tem a ver com a melhoria da capilaridade do serviço associado ao transporte público, isto é, a ampliação de linhas, de modo que o transporte público possa cobrir o maior espaço possível no casco urbano. O segundo desafio tem a ver com a melhoria associada ao conforto, não é, do serviço, que é fundamental, e outro desafio também tem muito a ver com a segurança dos usuários que fazem deste serviço o seu dia-a-dia para o deslocamento, tanto ao trabalho e em outros pontos das nossas cidades. E um outro desafio também tem muito a ver com a questão associada à pontualidade do serviço, o que é muito importante para a economia urbana, na medida em que promove ganhos de desempenho profissional para aqueles trabalhadores que usam este serviço. Portanto, os desafios são vários, mas acredito que este processo de se comprar mais autocarros para o país poderá, em certa medida, mitigar alguns problemas que o país enfrenta. Não é o primeiro investimento, não é a primeira despesa neste sentido, Dr. Pedro. Como é que podemos olhar na perspectiva de como devem os meios ser utilizados no sentido de facto, responderem à necessidade que se coloca no momento? Bem, no que toca à utilização dos meios, eu penso que isto é um problema que tem de ser tratado ao nível do processo contratual. Penso que o Governo, ao adquirir estes meios, vai promover uma licitação no sentido de poder repassar estes meios a operadores privados que poderão fazer, portanto, a exploração dos meios. Entretanto... Como é que acha que deve ser conduzida esta colocação, portanto, esta contratação de pessoas que poderão, de facto, depois conduzir a utilização dos autocarros em causa? Eu penso que a comprovação de alguma experiência no setor de transportes é fundamental para poder se aferir em que medida a entidade que vai poder receber estes meios tem responsabilidade e competência para poder fazer o uso deles. Mas há um elemento fundamental aqui, voltando ainda naquilo que são os desafios que o país enfrenta quando se fala da questão do transporte público. Precisamos, até certo ponto, melhorar o modo como as nossas cidades crescem. Isto é muito importante quando a gente tende a pensar num transporte público de qualidade, lembrando que numa primeira fase
especialmente nas condições iniciais do país em termos de estrutura urbana, a quantidade ela também pode ser considerada uma qualidade em si. Só que para um país que se quer moderno e desenvolvido, não podemos parar por aí. Temos de pensar sempre em melhorar até o momento em que nós podemos alcançar aqueles que são as cidades globais ou as grandes metrópoles do mundo. Daí que a forma como a morfologia urbana se dá, isto é, o crescimento do espaço físico, é fundamental para um conjunto, para melhorar, portanto, a inserção destes meios, não é, na sua mobilidade urbana e, consequentemente, poder oferecer ao usuário um transporte público de qualidade. Lembrando que quando a gente pensa também em atrair o turista estrangeiro, a questão do transporte público é fundamental. Lá fora, por exemplo, quando a gente olha para as economias mais avançadas, vemos que o transporte público não é usado somente pela população pobre. O rico também pode utilizar o transporte público. Portanto, estamos no caminho certo e acredito que se trata de um processo em contínuo fazer-se. Ou seja, estamos aqui a falar de uma necessidade de mais transporte público, mas também necessidade de rentabilização desses meios que o Estado coloca à disposição da população, porque é um investimento. Sim, é um investimento e é por isso que se cobra um valor, ainda que simbólico. Entretanto, quando o Estado investe em serviços do tipo, não se pode pensar muito na questão associada ao lucro. Apesar de ser importante haver alguma contrapartida financeira, no sentido de poder se manter a exploração de serviço por parte do setor privado. Mas, de modo geral, a perspectiva do Estado não visa essencialmente o lucro. Pois, mas doutor, como não o lucro? Estamos em contenção, o Estado deve racionalizar os recursos que tem, quando investe, agora tem que esperar retorno. Como é que se pode olhar? Sim, quando digo que o fim último de qualquer serviço público não é essencialmente o lucro, não estou retirando da equação a questão de haver alguma contrapartida financeira. Isto é necessário até porque a exploração desses meios normalmente tem de ser feita, não é, pelo setor privado, tendo em conta que é o setor que tende a promover maior eficiência produtiva e, consequentemente, qualidade dos serviços, o que é pouco difícil ser feito por parte de uma instituição ou organismo público. É praticamente neste sentido. Pois, e uma mensagem, nesse caso, para a população, não serão os primeiros autocarros que serão colocados à disposição assim que chegarem. Temos outros, mas que em termos de utilização parece que há recomendações ainda por fazer, não é? Portanto, há ainda essa pouca cultura de preservação dos bens, sobretudo públicos. O que é que quer recomendar à população que está à beira de ter à disposição novos meios? Realmente existe uma cultura, não é, de pouca preservação, preservação dos bens públicos, mas isto tem muito a ver com questões associadas à educação. Somente a educação pode melhorar o comportamento das pessoas e, tal como tenho referido aqui quando faço análises económicas associadas a outras variáveis, a educação também é um fator de longo prazo. Portanto, não se muda o comportamento de uma sociedade de um dia para a noite ou de um ano para outro. Portanto, o apelo que fica é que a população saiba usar, não é, os meios, lembrando que são bens que pertencem a todos. Portanto, quando um indivíduo, um cidadão quebrar um vidro, uma janela ou qualquer instrumento que faça, portanto, com que o transporte circule, acabará não só a prejudicar a si mesmo, como também toda uma sociedade. Dr. Pedro, vamos agradecê-lo por mais uma presença. Obrigado. E a semana está a começar, praticamente. Contamos tê-lo ainda ao longo da semana para outros temas em análise. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e vemo-nos em breve. Pois é, obrigado e continuação de bom trabalho. Esteve reunido em Conselho Consultivo o Ministério da Indústria e Comércio, analisou desafios que têm exatamente a ver com os planos de desenvolvimento. O alcance da autossuficiência alimentar é um dos principais desafios globais da atualidade. O fenômeno agravado pelo cenário da Covid-19 tornou a situação mais complicada, principalmente nos países mais pobres. Na região da África Austral, as autoridades empenham esforços para mitigar o problema que afeta 58 milhões de pessoas. Em Angola, o assunto é prioridade no Plano de Desenvolvimento 23-27 do Ministério da Indústria e Comércio, que está igualmente voltado na diversificação da economia nacional. Luanda, a província que detém maior número de operadores do setor, continua a centralizar as ações
na regularização do comércio. Nós, com o Programa de Reordenamento do Comércio, temos estado a registrar um conjunto de empresas, trabalhadores e ajudar na regularização da atividade empresarial, porque entendemos que a nossa província é a maior praça econômica, empresarial do país e nós não podemos ficar alheios à realidade econômica objetiva do país. Para os empresários, é necessário a adoção de programas preventivos que auxiliem as micro e pequenas empresas agrícolas a desenvolver as atividades. A Associação Industrial de Angola defende maior abertura na entrada das grandes multinacionais produtoras de matéria-prima a voltarem para Angola. Temos que olhar para a agricultura não só com aquilo que se importa, mas também começarmos a industrializar e produzir equipamentos. Nós tínhamos máquina, tínhamos enxada, tínhamos katanas, tínhamos calibradoras de café, tínhamos extrusoras, tínhamos tanta coisa no país que fazia a produção nacional. Hoje temos a maior parte da indústria, uma indústria de empacotamento. Importamos produto acabado e empacotamos. Nós temos que nos virar para a agricultura. E o Ministério da Indústria tem que se associar, e a agricultura, muito nesse processo. Por exemplo, na reflorestação, nós precisamos de fazer outra vez celulose, papel. Gastamos 400 milhões de dólares. Na avicultura, estamos a gastar outros 400 milhões de dólares em importar frango. Então, o que é o frango? O frango é um produto derivado do farelo de milho e do bagaço da soja. Nós temos bagaço, temos milho, fazemos farelo com base na fazer a farinha de milho, tiramos o óleo da soja e temos bagaço. Por que é que não se faz? Outra intenção que consta do plano é tornar a indústria transformadora mais robusta, que pretende atingir uma participação de 5,2% do PIB nacional em 2024, além de alargar a rede de apoio na produção de meios e equipamentos agrícolas, produção de fertilizantes e outros insumos que vão permitir o fomento da agricultura familiar. Para a Associação Panificadora de Angola, o país pode produzir o pão diário para as várias famílias a partir de outras fontes, como a mandioca, por exemplo. O povo não tem dinheiro para comprar pão. É preciso mudar, é uma aberração. Nós podemos mudar o preço do pão amanhã para 10 kwanzas, para 20 kwanzas. Nós temos muita mandioca, temos uma matéria-prima muito grande no nosso país, que dá para fazer pão, dá para fazer merenda escolar para as nossas crianças, acabar com a fome, acabar com a miséria. Mas, senhores, por que continuamos com a mania da grandeza de comer pão de farinha de trigo? Não pode. Estas e outras preocupações foram levantadas no 4º Conselho Consultivo do Ministério da Indústria e Comércio. Entre 2022 a 2023, o setor criou mais de 3 mil postos de trabalho em todo o país. Na província do Ambo, o Centro de Formação Técnico-Profissional disponibilizou bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade. São mais de 600 bolsas e o plano de formação, segundo o Cifotec, não envolve custos para os beneficiários. O Ambo, Cubango, Benguela, Bié e Huila foram as províncias selecionadas para concessão de bolsas gratuitas no âmbito do programa Perfit e Capacita. Cubango traz para esta formação intercalar a província do Ambo 89 jovens vindo dos 9 municípios da província do Cubango, onde muitos desses jovens, em função daquilo que foram ou que são as necessidades por cada localidade ou município, então foi-se selecionando os jovens, principalmente aqueles que são vulneráveis. E muitos desses jovens, por opção individual, escolheram muitos desses cursos que vão poder hoje aprender aqui na província do Ambo. Vão ficar aqui mais de 20 dias, condições o governo da província criou. Nesse exato momento todos os jovens estão alojados aos hotéis ao redor do próprio centro. Houve também apoio de transporte dos autocarros vindo da província do Cubango e as condições estão todas elas criadas pronto para que os jovens venham aprender a especialidade que cada uma delas escolheram. Das vagas que nos foram conferidas, estamos hoje com 33 candidatos ou formando a esta formação. Os formandos foram selecionados em função da vulnerabilidade econômica que atravessam e espera-se que promovam o autoemprego após a conclusão dos diferentes cursos. A concessão de bolsas gratuitas exclusivamente voltadas para pessoas com vulnerabilidade financeira ou social
materializa-se por meio deste programa intercalar Perfit Capacita, cujo objetivo é o empoderamento feminino e inclusão técnica e tecnológica de jovens mulheres e não só informação do mais alto nível. Agradecemos pela iniciativa do Executivo, pois a mesma nos permitirá a oportunidade do primeiro emprego ou empregar outras pessoas por via do empreendedorismo. A capacitação do homem representa um dos maiores investimentos do executivo angolano para que cada vez mais quadros estejam à altura dos desafios do país. O INEFOP disponibilizou bolsas de formação ao Sinfotec Uambo para beneficiar essencialmente jovens em situação de vulnerabilidade das províncias de Benguela, Bié, Cuando Cubango e Huila. Claro, está incluindo a província do Uambo. Estão cá na província e no Sinfotec por cerca de 20 dias 604 jovens. É preciso que o conhecimento que vão aqui adquirir tenha reflexo nos próximos dias ali onde vão desenvolver. Só podemos ter um país capaz de responder aos vários desafios a que são impostos se a nossa sociedade, se os nossos jovens, se os nossos homens e mulheres, componentes dessas sociedades, puderem estar devidamente formados. E no interior da província da Huila, a nossa equipa constatou as dificuldades que muitas crianças ainda enfrentam para conseguir estudar. São menores que vivem em aldeias onde não há escolas e que por isso devem percorrer longas distâncias a fim de encontrar escolas. Fomos conferir a realidade do município da Cacula. A falta de escolas ao longo da Estrada Nacional número 105, na província da Huila, faz com que centenas de estudantes e adolescentes dos 5 aos 17 anos de idade percorram longas distâncias a pé até a escola. São crianças que moram em diferentes povoações entre os municípios de Lubango e da Cacula. Faço tanto sacrifício todos os dias. Saio lá pelo menos 10 horas, aqui chego 12 horas. Caminho 2 horas e mesmas horas que faço a mesma hora a voltar em casa. Está na base a escola, ou seja, o complexo preferenciado, é a única que alberga o primeiro ciclo nessa circunscrição. Nós fizemos fronteira com a comuna do Oque, pertencente ao município de Lubango. Então, muitos alunos que não conseguem matrícula a esta comuna, que vivem aí nos limites, então, têm como preferência este complexo né, os encarregados matriculam seus filhos nesse complexo. Eu acho que é uma das razões também que nós estamos aqui a enfrentar. Os alunos pedem às autoridades competentes que lhes seja facilitado um meio de transporte que lhes permita sair de casa até a escola mais próxima. Gostaria de pedir, pelo menos, nos apoiar para nós não andarmos mais, para nós não passar a andar mais a pé. E eu preciso que compraria uma moto para mim, mas os meus pais, como não têm ainda condições de comprar uma moto, me diz que não, ainda dura só, como esse ano já estou a fazer a 9ª classe. Em setembro disse que não, depois de setembro já vai viver próximo da escola, ou ser alugado uma casa na Cacula ou no Lubango. Esta é a estrada que liga as províncias da Huila e de Benguela. É nela onde várias crianças caminham do município do Lubango até o município do Cacula para virem a esta escola localizada na povoação da Vihamba. As crianças são dos 5 aos 17 anos de idade. Por falta de escola perto da sua povoação, são obrigadas a percorrer cerca de 3 quilômetros de estrada até esta povoação, localizada no município da Cacula. Esta situação preocupa professores, pais e encarregados de educação, tendo em conta o excesso de velocidade de vários carros que circulam naquela zona. Pelo menos aqui na povoação da Vihamba, temos pelo menos solicitarmos a administração para que nos meter quebra-mola, para que reduzir mais a velocidade dos
dos carros. Que acho que é mais, muito mesmo para que evitarmos acidentes. O que mais nos preocupa é o risco que as crianças correm, né? Ao longo da estrada. Muitos percorrem 10, 8, 7 quilômetros, sobretudo aqueles alunos do primeiro ciclo. E isso nos preocupa bastante, porque também é muito cansativo por parte dos nossos alunos. Todos os dias eles fazerem esse trajeto, ir e voltar, e são apenas aproximadamente 20 quilômetros. Então isso nos preocupa bastante. Também o nível de aproveitamento é déficit, pode ser déficit durante o ano letivo. E muitos acabam até por desistir, não aguentam esta batida toda. Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Petróleo, perspectivas de produção. No próximo bloco temos detalhes sobre acertos que marcaram o dia. E olhamos ainda para a atualidade além das nossas fronteiras, com reações um dia após a tentativa frustrada de golpe de Estado na RDC. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Até já. Está de volta a informação. O Presidente da República recebeu hoje o representante máximo da Total, com quem abordou sobre questões operacionais ligadas ao setor dos petróleos. A audiência foi dominada por detalhes sobre os planos futuros. A exploração das bacias do Baixo Congo estiveram igualmente em destaque. O presidente e CEO da petrolífera francesa Total foi explicar detalhadamente ao Presidente da República sobre investimentos em torno do Bloco 20, localizado na Bacia do Kwanza, numa audiência concedida por João Lourenço no Palácio Presidencial. I was happy to meet President Lourenço Foi um encontro extremamente satisfatório com o Sr. Presidente, em que anunciamos o investimento do projeto Caminho, um investimento de 6 mil milhões de dólares na Bacia do Kwanza, é o primeiro desenvolvimento e, portanto, estávamos muito satisfeitos porque terá um incremento na produção nacional. A produção vai começar em 2028. Portanto, estamos a falar de reservas estimadas em 350 milhões de barris e, portanto, será o nosso 7º FPSO em Angola, que irá contribuir uma vez mais para a produção nacional. The contribution of the company to the production of Angola. A presença de Patrick Pouyanné no Palácio reflete a contínua reestruturação e otimização das carteiras de ativos das grandes empresas de energia, buscando maior eficácia e eficiência e alinhamento estratégico com os objetivos globais. E está assinado o contrato de venda de participação da Total Energy a Petronas. O ato formal aconteceu nesta segunda-feira. O custo de investimento é de 6 mil milhões de dólares. A reserva deve começar a ser explorada em 2028, com perspectiva de gerar 400 milhões de barris. A Total Energies transferiu oficialmente os seus direitos e interesses no Bloco 20 no âmbito do projeto Caminhos para a Petronas, com um custo de investimento a rondar os 6 mil milhões de dólares. A reserva começa a ser explorada em 2028 e poderá sair de lá cerca de 400 milhões de barris de petróleo. As reservas estão neste momento avaliadas em 400 milhões de barris e a previsão de produção a partir de 2028 são de 70 mil barris dia. É um projeto que tem um capex, um custo de investimento de cerca de 6 mil milhões de dólares. Portanto, é um valor considerável, é um valor importante e como eu disse, com cerca de 11... Com cerca de bastante envolvimento do conteúdo local angolano. Quanto à saída de Angola da OPEP, o executivo entende que foi vantajosa, já que todos os indicadores mostravam que os cortes que a organização tem implementado iriam afetar negativamente a produção petrolífera nacional. Não olhem apenas para o facto de dizer que a cota da OPEP, Angola não produzia de acordo com a sua cota. O problema não é Angola ir em conta da cota. O problema é a cota ir em conta da nossa produção. O que aconteceria depois da cota chegar ao nível da nossa produção? Qual seria o próximo passo? E que um dia a cota iria em conta da nossa produção e o passo a seguir seria a produção. Este movimento é parte de uma tendência maior de colaboração e investimento internacional no setor energético angolano, que visa não apenas aumentar a produção,
mas também fomentar o crescimento sustentável a longo prazo. Situação na República Democrática do Congo. Reações em destaque. O presidente João Lourenço defendeu hoje a necessidade de apoio dos Estados da SADC afetados por catástrofes naturais e foi durante a cimeira de chefes de Estado que decorreu em formato virtual. Na qualidade de presidente em exercício da organização, o chefe de Estado angolano condenou igualmente a tentativa falhada de golpe de Estado na RDC, que considerou como via inconstitucional de tentativa de chegada ao poder. O presidente da República de Angola, João Lourenço, nas vestes de presidente em exercício da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, lançou nesta segunda-feira um apelo ao mundo para que sejam mobilizados 5,5 mil milhões de dólares americanos necessários para acudir aos desafios de sobrevivência que se colocam a mais de 60 milhões de pessoas residentes na região da SADC, atingidas pelos efeitos da seca e inundações causadas pelo fenômeno El Niño. Venho, por este meio, lançar um apelo regional no valor de 5,5 mil milhões de dólares americanos para apoiar as necessidades humanitárias e a recuperação da resposta a desastres de milhões de pessoas afetadas pela seca e pelas inundações induzidas pelo El Niño na nossa região. O apelo regional da SADC complementa os esforços envidados pelos Estados-membros da SADC e abrange todos os setores relevantes da economia da região, a fim de permitir uma abordagem holística para fazer face aos impactos da seca e das inundações induzidas pelo fenômeno El Niño. Visa, essencialmente, dar resposta às necessidades humanitárias imediatas, bem como às necessidades de desenvolvimento e de reforço da capacidade de resistência a longo prazo. João Lourenço dirigiu este apelo à comunidade internacional, empresários e pessoas de boa fé que tenham possibilidades de ajudar a região da África Austral que enfrenta uma crise humanitária resultante da seca e de inundações. Apelamos à comunidade internacional, ao setor privado e a personalidades de boa vontade para que ajudem a satisfazer as necessidades das populações afetadas desta região da SADC. A caridade começa em casa, é o que dizemos, pelo que apelo aos Estados-membros da SADC que tenham capacidade para ajudar os Estados-membros afetados, para que o façam de acordo com a nossa longa tradição de solidariedade e cooperação regional. Aos órgãos de comunicação social, o Presidente da República solicitou que façam o uso da sua influência e alcance de modos a chamar a atenção da comunidade internacional para a urgência de se atender às preocupações das populações afetadas. À imprensa, apelo para que utilize o maior alcance e influência possível para realçar as necessidades das populações afetadas e atrair a atenção da comunidade internacional para a urgência e escala da situação humanitária que a nossa região enfrenta, para ajudar nos nossos esforços de mobilização de recursos para este apelo. João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, condenou a tentativa fracassada de golpe de Estado registrada na República Democrática do Congo neste domingo, o que declarou como mudanças inconstitucionais em África. Aproveito esta oportunidade para, em nome da SADC, condenar a tentativa de golpe de Estado ocorrido na noite de sábado para domingo na cidade de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Defendemos mais uma vez a tolerância zero
para com as mudanças inconstitucionais do poder em África, que atenta contra os princípios da União Africana e da Carta das Nações Unidas. O estadista angolano prestou estas declarações durante a cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da SADC, que aconteceu nesta segunda-feira em formato virtual para debater os efeitos da seca e outros fenômenos climáticos extremos na região. E de reações sobre a tentativa frustrada do golpe de Estado na RDC não é tudo. A nossa equipa também ouviu o representante permanente de Angola na União Africana. O responsável defendeu que atos dessa natureza devem ser repudiados. Os atacantes tentaram invadir a residência do ministro da Economia e um dos palácios presidenciais, onde na altura não se encontrava o presidente Félix Tshisekedi. Em reação, o representante permanente de Angola na União Africana, embaixador Miguel César Bembe, referiu que atos desta natureza devem ser repudiados. Naturalmente que uma oficina sempre que há tentativas de golpes de Estado, não é? Independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que é o fundamento que os golpistas puderem apresentar, que seja na República Democrática do Congo, que seja em qualquer outro país africano, deve ser condenado. Estas tentativas devem ser condenadas de forma inequívoca e que os seus autores, quando forem encontrados, sejam muito bem, portanto, sancionados nos termos das normas em vigor. Isto é que é o mais importante. Ao reagir à tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, o presidente da República, João Lourenço, que falava nesta segunda-feira na qualidade de presidente em exercício da SADC, na abertura da Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, disse uma vez mais ser defensor de uma tolerância zero para com as mudanças inconstitucionais em África que atentam contra os princípios da União Africana e da Carta das Nações Unidas. O posicionamento do chefe de Estado angolano foi também reiterado pelo diplomata. Angola sempre, como eu disse, Sua Excelência o Presidente da República declarou tolerância zero às mudanças incondicionais e à manipulação das normas. Portanto, é preciso respeitarmos as normas democráticas para se poder ascender ao poder. Isto é que é essencial. Portanto, agora, vamos esperar, vamos acompanhar juntos o que está a acontecer na República Democrática do Congo, porque eu desconheço em profundidade, vejo apenas imagens através das redes sociais, mas não sei em profundidade o que é que aconteceu. João Gonçalves trabalhou por mais de 8 anos como adito de imprensa de Angola na RDC. Ele diz conhecer bem a realidade do grupo acusado de tentar desencadear o golpe de Estado e afirma que não passou de uma ação irresponsável. Aquele grupo é um grupo de aventureiros. Se há alguma coisa, provavelmente aquele jovem como foi formado por Cunha como militar, porque é impossível um elemento que entra nas Forças Armadas em 2006, torna-se capitão em 2007, é porque ele encontrou facilidades. Provavelmente ele é de uma família mobutista, saudosista. A verdade é que esse grupo, primeiro, os próprios americanos que ele apoiam são jovens traficantes de droga, cannabis. E depois tem 2 moçambicanos, um é fabricante de matrículas em Moçambique e outro, os seus sócios também, parece estar metido em exploração de mineiros. E você vê a maioria dos jovens que ele arrasta para aquela aventura, são miúdos dos bairros. A tentativa falhada foi levada a cabo por um grupo de comandos de cerca de 40 homens, liderados por Christian Malanga, uma figura destacada na diáspora congolesa, que acabou por ser morto pelas forças de segurança da RDC. A queda de um veículo em Penhasco, no Peru, resultou em 8 mortos. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, que é conferido agora pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina, Simeão, boa noite. Edna. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. As autoridades do Peru informaram que as 8 pessoas que se encontravam no veículo morreram, inclusive uma criança, depois do carro ter caído num penhasco. O acidente causou ainda 7 feridos e ocorreu perto de uma ponte no distrito de Marca, na província de Huacay. Os sobreviventes, entre os quais se encontra outro menor, sofreram ferimentos de diversidade livre ou leves, e foram transportados para o hospital da cidade costeira de Barraca, a norte de Lima. Outras notas internacionais acompanham.
O governo congolês condenou o que chamou de tentativa de golpe de Estado contra o presidente Félix Tshisekedi. Um comunicado do Ministério das Comunicações e Meios de Comunicação Social afirma que o ataque visava desestabilizar as instituições do país. Christian Malanga, uma figura política autoexilada, foi apontada como o mentor da tentativa do golpe de Estado. O chefe da União Africana condenou a tentativa de golpe num comunicado no domingo. Não houve nenhuma palavra da presidência congolesa sobre o assunto. O Tribunal Constitucional Sul-Africano, a mais alta instância judicial do país, declarou que o antigo presidente Jacob Zuma inelegível esta segunda-feira devido à pena de prisão a que foi condenado em 2021. A juíza Leona Teron explicou que o ex-presidente da África do Sul foi condenado por um crime e sentenciado a uma pena de prisão de mais de 12 meses. Por conseguinte, não é elegível para ser membro e não está qualificado para se candidatar à eleição para a Assembleia Nacional até que tenham decorrido 5 anos desde a conclusão da sua sentença. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse hoje não estar preocupado com eventuais tumultos e, se houver qualquer ameaça de violência, as nossas forças de segurança estão prontas. A Constituição da África do Sul proíbe qualquer pessoa condenada a mais de 12 meses de prisão de ser membro do Parlamento. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pediu esta segunda-feira que seja emitido um mandado de detenção para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza e pede também que seja emitido um mandado de detenção para 3 líderes do Hamas por crimes cometidos desde 7 de outubro. Já os dirigentes do Hamas, Yahya Sinwar, chefe do Hamas na faixa de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masiri, comandante-chefe da ala militar do Hamas, conhecida por Brigada Al-Qassam, e Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do grupo, são acusados de crimes de extermínio, homicídio, tomada de reféns, violação e outros atos de violência sexual, tratamento cruel e ultrajes à dignidade pessoal. O Irão anunciou 5 dias de luto pela morte do presidente Ebrahim Raisi e de outras 7 pessoas num acidente de helicóptero. Anunciou nesta segunda-feira o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, que também designou o vice-presidente Mohammad Mokheber como presidente interino. De acordo com o artigo 131 da Constituição, Mokheber é o responsável por dirigir o poder executivo, afirmou Ayatollah Khamenei ao destacar que ele deve trabalhar com os chefes dos poderes legislativos e judiciário para preparar as eleições presidenciais num prazo máximo de 50 dias. Está contada a atualidade internacional, nós voltaremos amanhã. Quem Simeão, boa noite, continuação no último jornal. Boa noite, Edna. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso, Edna. O Comitê Permanente das Nações Unidas reúne a partir de amanhã aqui em Luanda para analisar questões ligadas à situação na RDC. O evento deve contar com a presença dos ministros das Relações Exteriores dos países membros. O encontro dos pontos focais serviu de preparação para a 57ª reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas, encarregue de questões de segurança na África Central, que decorre de terça a sexta-feira em Luanda. Durante o evento, que vai analisar, entre outras questões, a situação de segurança na República Democrática do Congo. Angola, enquanto país que tem feito esforços no sentido de ver resolvida a situação, deverá assumir a presidência do Comitê Consultivo das Nações Unidas. O nosso chefe de Estado, que é o campeão da paz, é a África, tem tido um papel muito relevante nesse conflito. Durante essa coisa, vai-se fazer uma avaliação do que se tem feito dos últimos 6 sobre o processo na RDC, propriamente o processo de Luanda e o processo de Nairobi. O evento vai ainda ter sob a mesa a situação de segurança dos 11 países membros do Comitê Consultivo Permanente da ONU para a África Central e outras questões de relevância, como o impacto dos conflitos e o papel da mulher para sua resolução. Essa reunião, conforme o nome diz, peritos, vão analisar questões relacionadas com a situação política de paz e segurança dos 11 membros do órgão. Para além de fazer uma revisão, uma avaliação
dos últimos 6 meses também vamos analisar as questões relacionadas com a RDC, com a Gabão e o Chad. E, para além disso, também vamos analisar temas como mulheres, o papel da mulher na resolução de conflitos, crianças e escolas em situações de conflitos, o desenvolvimento sustentável, a questão relacionada com os refugiados, que a gente, Angola, vive essa situação porque temos estado a receber refugiados provenientes da RDC por causa do conflito que existe na RDC, dentre outros temas. Para além dos Estados-membros, também estarão cá. O evento deve contar com os ministros das Relações Exteriores dos países membros do Comitê Consultivo da ONU na região central de África, ministros da Defesa e do Interior, bem como enviados do Secretário-Geral das Nações Unidas. O papel determinante de Angola e do seu líder na manutenção da paz e reconciliação em África foi hoje abordado em sessão temática. O momento teve lugar no Centro de Imprensa Aníbal de Melo e foi prestigiado pelo embaixador de Angola na Etiópia e também representante permanente da União Africana. Desde 2022, o presidente da República, João Lourenço, é detentor do título de campeão da paz e reconciliação em África, devido ao seu engajamento para a pacificação do continente, sobretudo no quadro da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. João Lourenço tem condenado com veemência as mudanças inconstitucionais no continente, facto que, em conformidade com todo o trabalho em prol da paz em África, fizeram com que lhe fosse atribuído o título de campeão para a paz e reconciliação. O binômio segurança-desenvolvimento é, em definitivo, o eixo central e prioritário das ações político-diplomáticas da política externa angolana, a nível regional, ao mesmo tempo que faz sentir o seu peso nas grandes questões continentais e internacionais. Portanto, é neste contexto que o presidente João Lourenço defende a exploração em profundidade das raízes dos conflitos em África, com destaque para os fatores político, econômico, portanto social e cultural que os alimentam. O diplomata Miguel César Bembe acrescentou que a próxima edição da Bienal deverá culminar com a eleição do presidente João Lourenço à liderança da União Africana. Para além de celebrarmos o 50º aniversário da independência nacional, Sua Excelência o Presidente da República portanto, irá presidir os destinos da União Africana e contaremos com membros do Conselho de Paz e Segurança. É muito importante, portanto, sublinharmos isto aqui, porque, de facto, a Bienal de Luanda tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro movimento pan-africano para uma cultura de paz e não violência, através de diálogo e tolerância, um pré-requisito para a realização de uma África estável, integrada e próspera, em que os seus filhos assumam uma posição eminentemente assertiva e solidária na transformação econômica e social do continente. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, admitiu que a relevância do título atribuído ao chefe de Estado deve ser mais difundida aos angolanos, uma vez que se trata de um reconhecimento do trabalho que o estadista tem desenvolvido visando a pacificação de África. Muitos ainda se interrogam sobre as motivações da referida nomeação e da respectiva importância. Alguns entendem ser apenas uma distinção ou um prémio pelos esforços do chefe de Estado angolano tendentes à pacificação do nosso continente. Todavia, urge esclarecer que não se trata de um prémio. Trata-se, sim, da incumbência de uma missão hercúlea em prol da pacificação, harmonização, estabilidade, segurança e desenvolvimento de África. Na qualidade de campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, o presidente da República, João Lourenço, tem a responsabilidade de liderar e mobilizar ações que visam a prevenção, gestão e resolução de conflitos no continente, berço da humanidade.
Estamos a informar na primeira edição da semana do Girassol Jornal. Continue ligado, tem mais. No próximo bloco, reserva as novidades que marcam o desporto nacional e internacional. Não deixe de acompanhar, voltamos a seguir ao intervalo que é curto. Até já! E temos a seguir detalhes sobre um dos momentos de oração a favor do país que marcou o fim de semana aqui em Luanda. O culto de ação de graças juntou centenas de fiéis da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Vamos acompanhar. Mais de 3.000 fiéis das diversas congregações ligadas ao Ministério Gênesis da Assembleia de Deus Pentecostal estiveram reunidos no marco histórico do Kazenga para adorar a Deus pelo dia de Pentecostes. Era visível a alegria dos membros da igreja que, por intermédio do louvor e adoração, demonstravam estar envolvidos na manifestação espiritual naquele lugar. Para o reverendo Neves de Souza, presbítero provincial de Luanda da Assembleia de Deus Pentecostal, o evento surgiu porque a igreja levou a cabo o trabalho de jejum e oração durante 50 dias a favor dos fiéis do país e também do executivo angolano. Oramos muito pelos nossos governantes, pelos deputados da Assembleia Nacional, oramos em favor do órgão primário da nação, então queremos que o balanço é extremamente positivo. A igreja saiu mais forte, mais coesa, mais unida, na perspectiva de que bons dias virão para a nação angolana. Para além dos fiéis, marcou com a sua presença a administradora do município do Kazenga, Nádia Neto, que garantiu que o executivo vai continuar a trabalhar com as igrejas. Estamos unidos para que tantos problemas espirituais, físicos e materiais possam sempre ser resolvidos em comum. E nós acreditamos que, se por um lado a nossa governação está concentrada na materialização dos programas executivos, nós acreditamos que as igrejas têm feito o seu trabalho espiritual no seio das comunidades. E é isso que nos move, nos inspira a estar aqui no dia de hoje. Fiéis da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal oram e jejuam a favor do país e do executivo angolano em dia de Pentecostes. E a ponta final do Girassol Jornal é segunda-feira, já sabe, temos debate a seguir. O tema eleito para hoje tem a ver com a atração de investidores estrangeiros para o país, Kina. E para debater sobre este investimento privado que tanto se deseja que venha para o país, o Alberto Capitão tem já montado o seu painel de convidados e a seguir este jornal você acompanha o debate na íntegra. Termina aqui a edição de segunda-feira de Girassol Jornal. Os agradecimentos de sempre pela preferência, hoje excepcionalmente com um abraço do tamanho do mundo. Estamos juntos, boa noite.